palcos, um espetáculo que retrata um trecho da vida de um importante personagem da história do nosso país, o monarca Dom Pedro I, que proclamou a independência do país. Esta peça será encenada no Anfiteatro Salomão Baruch de hoje até sexta-feira. E é para lá que nós vamos ao vivo com Suzana Rosendo, que vai falar pra gente que peça é essa, Suzana. Boa tarde. Boa tarde, Alisson. Boa tarde a todos. É a peça espetáculo maçônico A Vida de Dom Pedro I, que é encenada pelo ator João Vaz, que já interpretou grandes nomes da história. João, qual é o momento da vida de Dom Pedro que é retratado nessa peça e onde ela se passa? Um momento pouco conhecido. Dom Pedro ele abdica a coroa brasileira e parte para Portugal travar uma guerra contra o irmão dele, Miguel, que usurpou o reino da filha, Maria. Então ele ganha essa guerra, reempossa a filha dele como rainha de Portugal e morre uma semana depois. Só que ele, antes dele morrer, 3 dias antes, ele vai a uma loja maçônica em Portugal e faz uma reunião. Então o teatro se transforma num templo maçônico, o público são os maçons, e a peça se passa dentro, então, de uma loja maçônica em Portugal. E tem a interação do público nessa peça? Não só a interação, como também a participação. 10 espectadores, eles são convidados a participar do espetáculo, com o figurino que a gente traz da produção, espadas, roupas de maçons, enfim, gorros, e a gente faz uma coreografia no início do espetáculo e no final, para poder que o público tenha ideia de como é que funciona um ritualismo de abertura e encerramento de uma loja maçônica. E é livre para qualquer idade? Não. Tem que ser acima de 10 anos, porque trata-se de história do Brasil e a história política do Brasil, então requer um certo entendimento do assunto e também silêncio, que é a coisa mais importante para a gente, né? E você acha que com essa peça as pessoas podem despertar o interesse pela história do Brasil? Sem dúvida nenhuma, porque é um espetáculo que, apesar de ser uma história pouco contada, que é a história da maçonaria, e a história do Brasil junto, o público mais importante para assistir são as crianças, são os alunos. Então a Prefeitura está de parabéns por ter trazido o espetáculo e ter oferecido isso de graça para a população aqui de Corumbá, e nesses 3 dias que nós vamos estar aqui às 3 horas da tarde até sexta-feira. Então todo mundo aqui de Corumbá de parabéns. Então vamos fazer um trechinho dessa peça? Vamos lá. Sou um dinasta que abdicou a 2 coroas. Um liberal que se tornou absolutista, travando uma guerra contra o irmão absolutista, voltando a ser um liberal. Um pai amoroso, mas um marido infiel. Mas se pesarmos o fiel da balança, peneirá para mim. Garantir a Portugal a legitimação do seu governo, ao Brasil, aquele vasto império, não permitindo o seu retorno à simples condição de colônia de Portugal. Mas acima de todos os meus feitos, dei ao Brasil a sua independência. Todas as vezes que eu fecho os meus olhos, eu me lembro perfeitamente de como foi aquela tarde do dia 7 de setembro. Pelo meu sangue, pela minha honra e pelo meu Deus, juro promover a independência do Brasil. Todos aqui, às 3 horas da tarde. João, quais nomes da história você já interpretou? Che Guevara é um espetáculo que é muito interessante e nós vamos trazer aqui para Corumbá. É um espetáculo que reconstitui a morte do Che na Bolívia. Então é uma peça que eu já estreiei no Rio várias vezes, foi um grande sucesso. Interpretei Juscelino Kubitschek, fui premiado com essa peça. Interpretei João Goulart tanto no teatro quanto também na minissérie JK, de Maria Adelaide Amaral. O Zé Vilker fez Juscelino, eu fiz o Jango, que era o vice-presidente. Fiz o Chico Mendes, nos 15 anos da morte do Chico. Então são personagens históricos, assim como Luiz Althusser, Antonin Artaud, que também tem esse peso. E ano que vem vou interpretar Jacques de Molay. É um espetáculo sobre a Ordem Templária. Como é que isso acabou? Por que a igreja e o rei Felipe queimaram, mataram, assassinaram os templários? Então essa história vai ser contada também ano que vem. Ok, obrigada. E quem quiser garantir o ingresso para assistir a peça, deve procurar a Casa de Cultura Luiz de Albuquerque. Alisson. Tá certo, Suzana, obrigado. Fica aí uma dica para os corumbaenses aí participar, para prestigiar a cultura aqui na nossa região. O MSTV primeira edição de hoje fica por aqui.